Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom dia a mais um Ecora Experience. O tema dessa semana é para falar sobre os microinversores trifásicos da AP Systems. É, ter uma visão geral, né, nas aplicações que a gente pode alcançar com esses microinversores, lembrando que são equipamentos extremamente versáteis, a gente vai desmistificar aí, caso alguém ainda tenha isso em mente, que microinversor não é apenas para pequenas instalações, então traz um potencial enorme para a utilização desses microinversores em ambientes de instalações fotovoltaicas de maior porte, né? Então a gente vai ter uma ideia dessas aplicações, quais são as vantagens, o que que ele se enquadra perfeitamente nesses projetos, enfim, a gente vai ter uma visão muito interessante para que vocês apliquem esses microinversores nas instalações de médio e grande porte, além das instalações de pequeno porte, obviamente. Bom, hoje nós estamos aqui com a presença ilustre do Lucas Covre. Por favor, se apresente, Lucas, para gente, para que o pessoal te conheça aí. Bom dia a todos, bom dia, Gabriel. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje participando de mais um Economic Experience. Hoje vamos, conforme você já introduziu, vamos falar um pouquinho de microinversores trifásicos, quais vantagens, quais mitos que o mercado ainda acredita que o microinversor não pode ser conectado em grandes projetos, e etc. Maravilha. Bom, sem demais delongas, deixa eu compartilhar minha tela. Maravilha. Vocês me deem um feedback, por favor. Beleza, já tive o feedback aqui que já está transmitindo. Bom, antes da gente iniciar, né, o nosso experience de fato com o tema, eu gostaria de passar para vocês um panorama bem rápido aqui sobre a Ecore, sobre falar um pouquinho também sobre a P-Systems em si, né? O nosso compromisso, né? E Core, para quem não conhece, eu acho que muito difícil alguém não conhecer que esteja presente aqui, mas para quem não conheça, a Ecore é um dos maiores distribuidores de equipamentos de energia solar aqui no Brasil. Nosso core principal de atuação é a tecnologia MLPE. Nós quem trouxemos essa tecnologia para o Brasil. MLPE, só para que vocês estejam situados na sigla, significa eletrônica de potência a nível de módulo. Então, é aquela tecnologia envolvida ali nos microinversores, nos otimizadores de potência, de levar essa eletrônica de potência, de conversão, de extração de máxima-potência próximo aos módulos fotovoltaicos. Então, por isso que os microinversores, os otimizadores se enquadram dentro dessa tecnologia. E nós trouxemos essa tecnologia, primeiramente, lá no final de 2013, início de 2014, com o nosso principal parceiro, que é a AP Systems, que está nos prestigiando aqui hoje também no nosso Ecora Experience. E o nosso compromisso sempre foi e sempre vai ser levar a energia solar ao alcance de todos, impactando positivamente as pessoas e o meio ambiente. Então, nosso objetivo, né, a nossa ambição de negócio é realmente fazer com que todos tenham acesso a produzir a sua própria energia, independente de classe social ou condição financeira, justamente porque a gente entende que produzir sua própria energia traz uma sensação de liberdade incrível, né? Você ter a possibilidade de produzir sua própria energia, é, com as tecnologias de armazenamento se tornando cada vez mais populares também, ficar cada vez mais independente da rede da concessionária, é isso que nos move realmente, é trazer soluções que vão te dar mais liberdade aí no âmbito de produzir sua própria energia. Contamos com uma ampla infraestrutura para atender todo o Brasil, né? Cada pontinho verde mais claro desse no mapa é uma atuação regionalizada através dos nossos vendedores externos ou até mesmo nossos coordenadores comerciais. Então, e cada pontinho verde mais escuro desse no mapa também é uma atuação regional presencial de uma unidade B2B da Ecore, tá? Então vocês podem verificar aí, a gente está espalhado realmente por todo o Brasil e a gente entende que esse contato tete a tete, esse contato próximo, é extremamente importante para trazer uma precisão maior nas entregas das soluções para as demandas de cada região. A gente entende que cada lugar tem sua característica de mercado totalmente diferente de outras, então a gente estar presente nessas localidades presencialmente ou de forma mais próxima faz com que a gente entenda cada vez mais essas demandas que cada região possui e consiga trazer
cada vez mais equipamentos que vão se enquadrar nessas demandas, né? O portfólio da AP Systems em si é algo que a gente consegue ver isso se aplicando muito bem. Nós temos inúmeros modelos de microinversores disponíveis que se adaptam a qualquer tipo de rede. Hoje, mais precisamente, nós vamos falar dos microinversores trifásicos, mas são equipamentos a gente tem uma gama de equipamentos que se enquadram em qualquer tipo de situação. Além do mais, falei das nossas unidades B2B, falei do nosso atendimento regionalizado em todo o Brasil, mas nós também, falando aqui de matriz, nossa matriz fica em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e nosso centro de distribuição fica em Mirassol. Apesar de serem cidades distintas, basicamente em 15 minutos a gente chega da nossa matriz até o nosso CD, então é realmente muito rápido. O nosso CD conta com mais de 16 mil metros quadrados só de área coberta, então nós estamos totalmente preparados e aptos para fazer o processo de logística rápida e também da maneira mais segura possível, tá? Outra coisa que a gente investe bastante é em relação à frota própria, né? Muita gente vê essa fotinha aqui do caminhão, fala assim, nossa, que montagem legal. Não é uma montagem, pessoal, é realmente, de fato, uma foto de um caminhão da Icor, tá? Então, a Ecore investe bastante em frota própria porque a gente entende que o Brasil, por ser um país continental, por não ter tantas condições assim de estradas tão legais, até mesmo os transportadores não estarem preparados para trabalhar com equipamentos fotovoltaicos, que a grande maioria das vezes são grandes, pesados, mas ao mesmo tempo frágeis, a gente investe cada vez mais em frota própria, em parceiros logísticos, justamente para ter essa eficácia, essa precisão, essa rapidez e, obviamente, essa segurança de entregar esses equipamentos da maneira mais rápida possível e sem que vocês tenham problema, qualquer tipo de problema com o transporte desse equipamento. Então, cada vez mais a gente investe em frota própria, investe em parceiros logísticos, capacitando-os para atuar com esses equipamentos de energia solar e fazer com que eles cheguem cada vez mais rápido, de maneira mais segura até vocês. O papel de um distribuidor, a gente entende que não é só mover caixas, né? Não é só pegar aquela caixa do fabricante, colocar nossa operação, nosso lucro em cima e repassar essas caixas para vocês, aí integradores que são o próximo elo da cadeia. Mas, na realidade, o papel de um distribuidor sério e o papel que a Ecor exerce no mercado vai desde a pesquisa de mercado, é justamente ir lá fora e procurar diretamente os fabricantes, entender quais são os equipamentos disponíveis no mercado mundial e saber se esses equipamentos são de fato interessantes para o mercado brasileiro, né? Um grande exemplo disso, eu sempre gosto de citar esse exemplo, baterias de lítio com sistemas fotovoltaicos não é algo relativamente novo, né, mundialmente falando. Pelo contrário, já tem uns bons anos aí de operação. Só que no mercado brasileiro passou a fazer sentido desde o ano retrasado, né? Apenas. Então, é importante saber identificar o momento de mercado, é importante saber quais equipamentos utilizar no momento, em cada um desses momentos e trazer uma precisão muito maior nas soluções que vocês vão encontrar dentro de um distribuidor, no caso a Ecor, né? Além do mais, tem toda a questão de negociação, é realmente falar ali com o fabricante, negociar com o fabricante para que essas tecnologias de ponta cheguem até o Brasil da maneira menos custosa possível, né? Vamos assim dizer, da maneira mais é, econômica possível, vamos assim dizer, né? Então, a Ecore também atua nesse sentido, atua também na logística internacional desses equipamentos, é a nacionalização. A gente sabe que não basta a gente ir lá na China ou em qualquer outro país de algum fabricante e falar assim, ah, quero levar esse módulo e vamos embora, né? Tem toda uma questão de nacionalização do produto, isso em processos alfandegários, isso em processos de homologação do produto em órgãos competentes, como em Metro, por exemplo, que a Ecore também atua nesse sentido, né, na nacionalização desse produto. Além do mais, outra ambição nossa é a capacitação. Então, a Ecore tem várias frentes de capacitação, como o Ecore Plus, como o programa Ecore Experience, que todas as quartas-feiras traz um conteúdo diferente para vocês. Temos o nosso canal do YouTube, temos o nosso blog, enfim, temos várias e várias frentes de capacitação que estão disponíveis para vocês de forma totalmente gratuita, que vocês consigam absorver esses conteúdos
Porque a gente entende que o mercado que tenha conhecimento é um mercado mais que se torna mais sólido, que vai perdurar por muito, muito mais tempo. Então, esse é o nosso objetivo realmente, que a gente tenha um mercado cada vez mais sólido e saudável para todos nós, né? E vem a distribuição de fato, né? Aí é a nossa frota, nossa ampla infraestrutura colocada à prática, né? Com a nossa frota própria, com os nossos parceiros logísticos, com o nosso centro de distribuição, fazendo com que esses equipamentos cheguem cada vez mais rápido e de forma mais segura possível até vocês. E outra ambição nossa, não ambição, mas realmente um objetivo nosso é prestar um bom suporte, né? Então, o nosso suporte técnico, né, de pós-vendas ou de auxílio ali ao integrador na hora da instalação é totalmente formado por técnicos, engenheiros, totalmente capacitados justamente para prestar um bom atendimento, um atendimento rápido, de qualidade para vocês aí que estão necessitando. Mas eu costumo dizer que na Icora você não encontra só o suporte na área do pós-vendas, quando você está com uma dúvida, quando você está com algum tipo de problema, mas na Ecore você encontra o suporte em qualquer etapa da experiência Ecore. Então você precisou, sei lá, fechou um pedido, preciso saber como emitir o boleto para fazer esse pedido. É só entrar em contato com o seu consultor comercial ou enfim com o pessoal do financeiro que eles vão te auxiliar. Poxa, eu tô com um sistema aqui de X quilowatt-pico, eu não sei qual é o equipamento mais interessante para utilizar. Entre em contato com o seu consultor comercial ou entre em contato diretamente com o time de produtos. A gente vai auxiliar vocês aí, com certeza, na aplicação do melhor produto para sua necessidade, né? Então, esse é um grande diferencial da Ecora, é fornecer suporte em qualquer etapa da experiência Ecora que você tem aqui dentro da empresa. Bom, já falando um pouquinho sobre o nosso principal parceiro, né? Eu vou fazer uma pequena introdução aqui sobre a P-Systems, mas o Lucas vai falar a parte institucional daqui a pouquinho. Só para que vocês entendam realmente quem é a P-Systems, quando foi fundada, tudo mais, qual que é a relevância da P-Systems no mercado brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a P-Systems já está no mercado mundial há 14 anos, né? Ela é pioneira e líder em fabricação de microinversores multimódulos. O Lucas vai comentar um pouquinho sobre isso também, o que que é um microinversor multimódulo e tudo mais. São 10 anos de operação aqui no Brasil e mais de 67 mil sistemas monitorados, né? Então, inclusive essa faixinha verde embaixo, né, informando que a Ecora é o maior distribuidor de AP Systems do mundo, tem tudo a ver com os 10 anos de operação aqui no Brasil, né? Como eu comentei com vocês, nós iniciamos a operação no final de 2013, início de 2014, na parte do fotovoltaico, tá? A Ecore já existia bem antes disso, mas nós de fato, né, de início, já trouxemos a AP Systems aqui para o Brasil, inaugurando o setor de energia solar na categoria MLPE, e os 10 anos de presença no mercado brasileiro só traz aí, só chancela essa informação de que o mercado brasileiro é extremamente prioritário para a P-Systems, por nós termos o maior volume de distribuição dos equipamentos AP Systems no mundo, isso acaba ficando mais evidente ainda. Então, a AP Systems está criando o corpo técnico e também o corpo comercial, vamos assim dizer, dentro do Brasil, então isso faz com que a gente tenha uma posição ainda mais privilegiada na questão de suporte, na questão de auxílio ao integrador também, na questão comercial, enfim, a gente está cada vez mais aumentando as nossas forças para que o mercado esteja cada vez mais apto a utilizar os equipamentos AP Systems, né? São mais 67 mil sistemas monitorados somente aqui no território nacional. Isso, se a gente considerar sistemas não monitorados, a gente passa facilmente de 180 mil sistemas, então é um volume muito grande, tendo em vista o tamanho do mercado fotovoltaico do Brasil, né? Então, isso é uma grande relevância para o mercado nacional em relação a microinversores, né? Só no mundo são mais de 370 mil sistemas monitorados mundialmente, né? E mais de 4 gigawatts de sistemas instalados ao redor do mundo. Aqui embaixo a gente consegue ver alguns prêmios que a P-Systems ganhou, segundo a pesquisa EUPD, né, de melhor marca de inversores fotovoltaicos. Eu ia falar de microinversores, mas na realidade de inversores fotovoltaicos como um todo. Isso não comparando apenas com microinversores, tá?
também comparando com inversores convencionais. Então, isso traz aí uma ideia do potencial dos equipamentos AP Systems, da qualidade, da confiabilidade dos equipamentos, sendo coroados aí os melhores inversores aqui no Brasil, no México e na América Latina como um todo. Lucas, já vou passar a palavra para você falar um pouquinho institucionalmente da AP Systems e deixa eu mudar o slide aqui e mutar meu microfone, senão eu atrapalho você. Obrigado, Gabriel. Bom, vamos falar mais um pouquinho da P-Systems, né? Estamos aí 10 anos no mercado brasileiro, acredito, na categoria de microinversores, o tempo de mercado, fabricante com maior tempo de mercado no território brasileiro, né? E considerando aí apenas microinversores e inversores, está aí entre os com mais tempo de mercado, né? Então, garantindo aí a presença, né, da marca P-Systems, juntamente com a Ecore, que é o nosso principal distribuidor e parceiro comercial. Então, é muito gratificante esse ano para nós, né? E além disso, né, somos líder mundial em soluções MLPE e multiplataformas, né? O Gabriel disse, né, no início, a sigla MLPE, mas além de trazer modularidade, eficiência, né, na extração de potência individual de cada módulo ou a cada dois módulos, né? Temos também a parte de segurança, né? Então, além de você estar trabalhando otimizando a produção, você está tendo mais segurança no seu projeto fotovoltaico. E a parte multiplataforma que temos a plataforma de monitoramento, né? Então, na própria plataforma de monitoramento já trouxemos mais ferramentas para o integrador. Então, conseguimos trabalhar ali com a ferramenta de dimensionamento do AP Design, por exemplo. Também fazer o monitoramento dos sistemas de AP Storage. Agora, igual o Gabriel mencionou, esse ano passado começou a ter mais capilaridade a solução de armazenamento. Então, integramos, né, a mesma plataforma de monitoramento para sistemas de armazenamento. Somos pioneiros em microinversores multimodos e microinversores trifásicos, então somos os primeiros fabricantes a desenvolver equipamentos microinversores para se conectarem a mais de um módulo fotovoltaico, ou seja, o mesmo equipamento se conecta a mais de dois módulos, né? Então, o pessoal mais antigo de mercado talvez já trabalhou com o YC500, que foi o primeiro microinversor no território brasileiro, né? De dois módulos ainda de baixa potência, 330, 350 watts os módulos conectados a ele. Atualmente temos aí o DS3E, o QT2D, e o QT220, aí, os trifásicos, né, o QT2D e o QT220, conectando em módulo de 670 watts pico mais. Então, mostra aí uma evolução de equipamentos para o mercado. Tá? Como já foi dito, 10 anos de mercado brasileiro, né? Então, aí reforça ainda mais a nossa presença no mercado. Sistemas instalados ao redor do mundo, já são mais de 370 mil sistemas monitorados, tá, pessoal? Esse número é monitorados, então considerando aí sistemas não monitorados, que é um pouquinho difícil fazer o controle disso, isso ultrapassa esse número gigantescamente, tá? Pessoal, no Brasil que temos o registro, né? Então já são mais, igual o Gabriel mencionou, já são mais de 180 mil equipamentos, sistemas instalados, e monitorados são 67 mil famílias, né? Que confiam na marca P-Systems. Então, são 107 mil casas ou comércio que tem um sistema instalado e monitorado da P-Sys que consegue fazer todo o controle da energia produzida. São mais de 4 gigawatts de potência instalada e estamos presentes em mais de 110 países ao redor do mundo, né? Então, garantindo aí a tropicalização de equipamentos, direcionando equipamentos que façam sentido para o mercado que será enviado, que será atuado essa tecnologia. Então, não faz muito sentido a gente trazer um equipamento, por exemplo, de 700 watts para o mercado brasileiro. Sabemos que aqui a procura de equipamentos de alta potência é muito alta, né? Além de alta potência, com auto-oversize. Então, os microinversores aí com 20 amperes de corrente de entrada, garantindo, né, uma conexão a modo de alta potência e um oversize consideravelmente alto, né? Então, garantindo aí os equipamentos tropicalizados para o mercado brasileiro. Pode passar, Gabriel. Gabriel, gostaria de completar mais alguma coisa? Você abriu o microfone? Não, não, Lucas. Na verdade, assim, eu já ia puxar um gancho, né, para falar sobre o pioneirismo. Tanto eu quanto você comentamos ali sobre o pioneirismo da AP Systems, e isso traz uma visão, pessoal. Por que que o pioneirismo é tão importante? Por justamente trazer a essa expertise, né? Como foi a primeira empresa a realmente atuar com os microinversores multimódulos, com os microinversores verdadeiramente trifásicos, e isso chancela cada vez mais a responsabilidade, a expertise da AP Systems com esse tipo de equipamento, né, Lucas? Exatamente. Então, estamos aí já calejados, vamos dizer assim, temos uma bagagem muito boa para o mercado, né? Temos experiência para falar de microinversores
multimódulos, microinversores trifásicos, porque somos o primeiro fabricante a trazer isso para o mercado brasileiro, né? Então, já passamos por várias operações, né? Temos confiança no equipamento justamente por conta disso. Temos uma bagagem para falar de microinversores de alta potência de entrada, microinversores multimódulos e trifásicos. Bom, basicamente, né, as séries disponíveis no Brasil para equipamentos trifásicos, né, o QT2 e o 220. O QT220 é dedicado para redes, o próprio nome do modelo já diz, para redes trifásicas 220 volts, tá? O padrão de conexão dele com a rede, você pode conectar ele tanto em rede delta quanto em rede estrela, então, basicamente, você não vai utilizar o neutro ali do cabo-tronco. Apenas uma informação ali adicional, né? Porque não... que faz sentido, né? Porque às vezes você se depara com uma rede delta, fechamento em delta, você não sabe se o equipamento é compatível com a conexão a esse padrão de conexão ou não, né? E o QT2D, que é um equipamento trifásico 380, a potência de saída dele é 3.600 watts, acredito que aí é o maior microinversor do mundo trifásico, tá? Diferença entre eles principais na parte de conexão CC, né? O QT220 você consegue conectar individualmente módulos nos canais e o QT2D são 2 módulos por canal, tá? Então a tensão de operação do QT2D na entrada é um pouquinho maior, ela varia de 60 a 120 volts, então para você ter essa tensão de start de 60 volts, você precisa fazer uma série de 2 módulos para você iniciar a operação do MPPT, tá? E o QT2, a tensão de operação é menor, de 24 a 60 volts, então, você pode conectando apenas um módulo, você já consegue iniciar a operação desse canal. Maravilha. E lembrando, né, Lucas, que a série QT2, como o próprio nome já fala, né, já abrindo aqui o jogo em relação à nomenclatura do equipamento, o que significa quad, né, de microinversores que possuem 4 canais de entrada, o T significa trifásico, né, triphase, na realidade, no inglês, mas a gente traduzindo aqui, obviamente, trifásico, e o 2 é justamente de segunda geração. Nós já comercializamos a primeira geração dos microinversores trifásicos AP Systems, que foram os YC1000 em 2 versões, né, tanto em 220 quanto 380. Então isso acaba sendo muito interessante aí, trazendo essa expertise de anos de operação desses microinversores, não só aqui no Brasil, mas mundialmente falando, né? São equipamentos extremamente confiáveis. E, obviamente, já com a segunda geração, são equipamentos extremamente robustos também, é a melhoria, né, do que já era bom e faz com que a gente tenha cada vez mais confiabilidade nos equipamentos AP Systems, inclusive para aplicações trifásicas, né, Lucas? Bom, seguindo aqui, só para a gente falar um pouquinho mais, né, por quê, né, quais como eu posso dizer, quais são as vantagens que essa linha QT2 traria para um projeto, né, em comparação ao inversor convencional? A gente pensa, né, que o microinversor ele é muito associado a sistema de pequeno porte ou algo do tipo, ou que é mais complexo trabalhar com um microinversor do que um inversor convencional, mas, na realidade, na prática, não é bem assim, né, Lucas? A gente tem uma série de itens aí que acabam facilitando desde a parte de projeto até a execução, né? Exatamente, né, Gabriel? Acredito que devido ao costume, né, desde o do início do setor, né, no Brasil, então veio primeiro o string, né, o mais tradicional, mais conhecido, que já foi associado ali a sistemas de maior porte, mas na verdade isso não é uma verdade, né? Então você consegue, trabalhando aí com microinversores, você consegue atender tanto projetos residenciais com múltiplas águas, né, de forma muito mais fácil, até projetos industriais ou comerciais que você precisa, demanda uma quantidade maior de módulos, né? A principal vantagem, acredito atualmente, e também devido a algumas atualizações nas regulamentações nacionais, né? Que é um equipamento verdadeiramente trifásico, né? Então, em vez de você precisar fazer uma declaração para a concessionária de balanceamento de equipamentos monofásicos conectados em redes trifásicas, algumas concessionárias acabavam barrando alguns projetos ou reduzindo a disponibilidade de conexão, né? Por exemplo, na CPFL que eu tive experiência, você tinha um padrão de 75 kW, mas você poderia conectar apenas 45 kW devido à conexão de inversores monofásicos. Para você ter 100% da capacidade de conexão, você
seria necessário um projeto com equipamentos trifásicos conectando na rede trifásica. Então, aí você já acaba driblando, né, essa exigência das companhias, né, trabalhando com microinversores trifásicos, em redes trifásicas, né. O segundo ponto é muito importante também na parte de projeto, diagramas elétricos simplificados. Mas o que quer dizer isso, Lucas? Diagramas elétricos simplificados, né? Então, você não precisa se preocupar muito com o dimensionamento da parte CC, né? Os microinversores são instalados abaixo dos módulos, né? O comprimento dos cabos são curtos, né? Até os canais de entrada, normalmente inferior a 5 metros, né? Então, você não precisa se preocupar com o dimensionamento do cabo, eletroduto que suportaria a quantidade de cabos para você fazer a conexão até o inversor, por exemplo, e também as proteções. Você não precisa se preocupar com chave seccionadora, DPS, CC, etc., né? Então, você acaba tendo aí uma facilidade maior no seu projeto, também reduzindo custos já na parte de projeto, porque você já vai reduzir tempo nesse projeto, né? Então, você já consegue se dedicar para outras coisas. Bom, falamos, né, de MPPT, de individual, já mencionei que os microinversores trabalham ali em baixa tensão, com segurança, né? Então, você trabalhando com a topologia MLPE, você já vai estar trabalhando com faixa de tensão CC segura, né? Você não vai ter aquela série de módulos elevando a tensão na casa dos 400 a 1000 volts, por exemplo. Então, você vai estar trabalhando com no máximo 2 módulos em série, não vai ultrapassar a tensão de 120 volts, vai estar considerado extra baixa tensão, então você não precisa se preocupar em fazer manobras, fazer manutenção no final do dia, cobrir módulos para reduzir a tensão no circuito, se preocupar com arco elétrico, porque você vai estar trabalhando já na tensão segura. E sem contar o monitoramento a nível de módulo, que você consegue acompanhar 100% dos módulos no monitoramento. Então, se um módulo tiver com baixa eficiência, você vai conseguir identificar facilmente no aplicativo do celular no via MAPP, né? Então, você consegue aí fazer um gerenciamento inteligente do seu sistema fotovoltaico. Bom, além de todos esses fatores que o Lucas comentou, né, a gente traz inúmeras responsabilidades para o sistema, não no sentido eh, fiel à palavra, mas no sentido de trazer esses benefícios à tona, né, trazer realmente esses benefícios para colher uma maior produção, uma maior segurança, maior flexibilidade no sentido do Lucas comentou, né, de eu poder utilizar várias águas diferentes do telhado, ou até mesmo colocar módulos fotovoltaicos onde eu sei que vai ter um sombreamento parcial durante um período do dia, mas que após esse período compensa eu colocar um módulo ali porque ele vai produzir mais. E não só nisso, né, gente? A flexibilidade ela traz muito mais possibilidades de substituição de módulos fotovoltaicos defeituosos. O mercado é extremamente dinâmico, né? Quando eu entrei na Ecora, a gente falava de módulos de 275, hoje nós já falamos de módulos de 670 e não faz tanto tempo assim que eu estou na Ecora, né? Um pouco mais, quase 6 anos, mas o mercado é extremamente dinâmico, a gente precisa ter equipamentos que sejam flexíveis no sentido de fazer operações e manutenções recorrentes do sistema. Gente, um sistema fotovoltaico dura 20, 25 anos, ou até 30 anos, dependendo dos equipamentos utilizados, né? E durante esses 30 anos, com certeza você vai ter um módulo fotovoltaico que vai apresentar algum tipo de problema, ou você vai ter, por exemplo, um módulo quebrado de fato, né? Que você precisa fazer a substituição, e com o microinversor você traz muito mais flexibilidade nesse sentido. No string, eu preciso me preocupar em seguir, em utilizar equipamentos da mesma característica elétrica, né? Mesmo que não seja o mesmo fabricante, mas as características elétricas elas precisam ser idênticas ou pelo menos muito, muito parecidas. Para que eu não tenha desbalanceamento entre as strings, para que um módulo inserido não seja afetado pelos demais que já estão operando, ou vice-versa. Enfim, com os microinversores eu trago muito mais flexibilidade. Eu consigo pontualmente substituir um módulo fotovoltaico, ou o máximo que eu vou fazer é substituir 2 módulos, ao invés de substituir uma string inteira, como a gente teria, por exemplo, no inversor convencional. Ou até mais, tá? Dependendo do modelo de inversor convencional, dependendo do arranjo das strings, eu preciso trocar o arranjo do MPPT inteiro. Então, se eu tiver três strings paralelizadas ao MPPT, eu preciso trocar todos os módulos dessas 3 strings, né? Então, eu trago muito mais flexibilidade, muito mais possibilidade de trabalhar com módulos de diferentes potências, diferentes orientações, enfim, em diferentes momentos ali de operação, né? Pode ser que um módulo, a gente sabe que ele degrada, né?
ao longo do tempo. Pode ser que um módulo que eu insira daqui 2 anos já vai estar produzindo mais, vai conseguir ter um potencial a mais do que os módulos que eu coloquei há 2 anos atrás, por conta dessa degradação. E o microinversor, a grande vantagem é que ele consegue, de fato, extrair a potência de cada módulo fotovoltaico que você tem nessa usina. Isso traz muito rentabilidade também, né? Eu consigo ter muito mais produção e ter muito mais rentabilidade no sentido de produzir mais energia associado com um menor custo de operação e manutenção. Com os microinversores eu também ganho isso na prática, né? O monitoramento a nível de módulo ajuda demais nessa questão. Eu consigo ter ali muito mais precisão, muito menos tempo gasto com operação e manutenção de fato do sistema fotovoltaico. Além do mais, a garantia, né? A garantia aí de até 25 anos nos microinversores, isso traz uma confiabilidade para aquele investimento, né, que o cliente está fazendo, que o cliente está realizando, muito mais acentuada em comparação ao inversor convencional. No inversor convencional, a gente sabe ali que tem alguns anos de operação que você necessita fazer a troca do inversor. Isso é algo natural, né? Pelo menos até onde a gente conheça é algo natural. Mas imaginem, a garantia normalmente vai no máximo até 10 anos. E imagine em 10 anos você ter que fazer a substituição do inversor fotovoltaico. Acaba sendo um grande custo no investimento desse seu cliente, né? Desse sistema do cliente. E a garantia da Precisa ela traz muito mais confiabilidade para esse investimento que ele está fazendo, né? Ter a garantia de até 25 anos é justamente a garantia de que aquele investimento que ele está fazendo vai dar uma rentabilidade esperada, ele não vai ter surpresas durante os anos de operação do sistema fotovoltaico como um todo. E tem mais benefícios, né? Eu já comentei na realidade, mas é um benefício extremamente interessante, né, Lucas? Que é a plataforma justamente de monitoramento, o EMA. Exatamente, né, Gabriel? Então, é uma plataforma sem custo, né, para o integrador. Então, ele adquirindo o sistema fotovoltaico, ele já tem sua conta de instalador. Na verdade, ele não precisa adquirir um sistema fotovoltaico para ter a conta de instalador. Então, você não precisa informar nenhum número de série para você ter o cadastro já aprovado. Então, você entrando em contato com o suporte ou entrando em contato no site da Precise, solicitando o cadastro de integrador, você já tem a sua conta ali disponível. Então, você não precisa, não fica amarrado a um kit, por exemplo. Você quer conhecer, você quer acessar a ferramenta PDesign, por exemplo, e você não conseguiu fechar o projeto ainda. Você tá na dúvida no que oferecer para o cliente. Então, você não precisa adquirir um sistema para você já estar conhecendo a plataforma de monitoramento, né? Então, ali, além dessa vantagem, né, você tem um histórico do seu sistema, né? Então, você consegue acompanhar facilmente a energia gerada, todos os módulos, cada microinversor, extrair relatórios de produção mês a mês, dia a dia, ano a ano. Então, você consegue justificar para o seu cliente: olha, cliente, você me relatou que você está tendo fatura de energia, mas eu acessei aqui a plataforma do seu monitoramento e a projeção de geração de contrato está chegando, né? Então, assim, acredito que você tenha aumentado o seu consumo, vamos fazer uma verificação adicional, vamos instalar uma ECUC, por exemplo, que tem um medidor de energia, que consegue avaliar a produção e consumo. Talvez você precisa fazer uma ampliação do seu sistema, né? Então, apenas contextualizando melhor o que foi dito, né? Então, aqui temos 4 telinhas, as 4 principais telas que acredito que mais acessadas, vamos dizer assim. Você consegue acompanhar aqui a produção módulo a módulo, então você consegue identificar que na primeira foto, à esquerda, olhando na tela, né, à direita do sistema, provavelmente, você consegue observar 2 módulos. Esses 2 módulos estão conectados a um canal, ele está com uma potência menor, né? Então a gente consegue identificar aqui um possível sombreamento ou uma possível atuação do diodo de bypass de um dos módulos, né? Então, o que vai definir isso vai ser o comportamento durante o dia. Se no meio do dia esse módulo atingiu a potência máxima, então podemos concluir que nesse instante estava tendo um sombreamento temporário, tá? Vindo mais à direita, né, da foto, temos aqui 4 módulos parados, né? Então podemos aqui identificar que temos um problema técnico, né? Então a gente precisa fazer uma verificação. É uma desconexão CC, né? É um problema de VOC de um dos módulos e não está tendo atenção de start do MPPT. Então, em vez de você verificar uma string toda, você vai verificar apenas 2 canais. Então, você acaba simplificando a manutenção. Gabriel, gostaria de acrescentar algo? Tá ok?
Show de bola, então maravilha, vamos seguir. Bom, Não, é... acho que pode voltar, vamos falar das outras telas. ah, desculpa. Achei que você ia acrescentar alguma coisa na tela na anterior, acho que eu vi seu microfone abrindo, ou foi confusão minha aqui, desculpa, pessoal. Pessoal, o chat está um pouquinho parado, caso alguém tenha dúvida, fique à vontade de perguntar também, tá? A gente está aqui para tirar as dúvidas, tá? Então, fique à vontade, pode mandar suas dúvidas no chat, tá? Contextualizando, né, conseguimos acompanhar aqui na tela de parâmetros CC individual de cada microinversor, então conseguimos acessar aí os parâmetros de tensão, de entrada, corrente de operação desse canal, né, e também a tensão da rede, né? Então, o microinversor está desligando em alguns momentos do dia, mas o que está acontecendo? A tensão está subindo muito, eu preciso fazer um ajuste de parâmetros desse microinversor em específico, algum dos parâmetros que não foi ajustado, está diferente dos demais, então conseguimos fazer um diagnóstico sem necessidade de deslocamento na instalação. Como mencionei anteriormente, né? Temos aqui a produção diária na tela. Acho que o pessoal não vê meu mouse, né, Gabriel? Eu tô aqui andando com o mouse aqui, então, andando para mim mesmo. Então, no nível da ECU, conseguimos saber a potência em tempo real, o status da ECU, conseguimos filtrar essa geração também para mês, então conseguimos buscar um período específico, se necessário, né? E na sequência conseguimos ver a produção ali dia a dia do sistema, no próprio dashboard, né? Então temos a fotinha do sistema, conseguimos fazer o filtro, né? Qual informação estamos buscando, tá? Bom, acho que é isso. Agora sim chegou a minha parte. A gente ia comentar um pouquinho, né, pessoal, que é um movimento natural que está acontecendo com o setor fotovoltaico, com as regulamentações, com a familiarização da tecnologia pelo público brasileiro. E é natural que o mercado acabe se adaptando a algumas coisas, algumas questões, principalmente associadas à segurança, né? Nós tivemos um movimento muito forte nos últimos anos dos corpos de bombeiros por todo o Brasil, tentando criar, na verdade, trabalhando na criação de algumas normas técnicas de segurança envolvendo ali o combate a incêndio, até mesmo a prevenção de incêndios em sistemas fotovoltaicos. Graças a isso, os bombeiros de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Goiás e do Distrito Federal criaram as suas normas técnicas, trazendo a obrigatoriedade de alguns itens de segurança em sistemas fotovoltaicos, inclusive para sistemas já instalados, tá? Normalmente essas regras estão associadas a prédios onde você tem um uso comum, onde há necessidade, por exemplo, do alvará do Corpo de Bombeiros, e obviamente é totalmente recomendada para aplicações também até mesmo residenciais. Então, os bombeiros aí de todo o Brasil já estão solicitando ali praticamente todas as proteções necessárias ali, como a FCI e o Rapid Shutdown, né? Apenas os bombeiros de Mato Grosso do Sul o Mato Grosso, desculpa, que não exigem o AFCI por enquanto, tá? Eu tenho informações que essa norma está passando ali por revisões e muito em breve terá a necessidade também dos sistemas absorverem a função AFCI nos inversores, né? Então, isso faz com que a gente tenha ali a preocupação de se o equipamento de fato está atendendo essas normativas, se esse cliente não vai precisar fazer substituições de equipamentos no futuro, e isso de fato, tá, pessoal, é apenas questão de tempo, isso vai se espalhar por todo o Brasil, com certeza, todas as corporações vão aderindo a essas normativas aos poucos, né, e isso vai se tornando cada vez mais comum no nosso dia a dia, comum em cada um dos estados da federação, e isso é extremamente importante vocês terem em mente em utilizar um equipamento que já está apto a receber a operar dentro dessas normativas, né? A gente tem ali, obviamente, a necessidade ali do AFCI, do Rapid Shutdown. De fato, os microinversores não precisam disso porque, de fato, já trabalham em extra baixa tensão, então já atendem perfeitamente as normas de segurança dos corpos de bombeiros. Como o Lucas falou, o QT2D, por exemplo, que é o microinversor que tem maior tensão na entrada CC,
possui 120 volts de tensão em corrente contínua no máximo. Segundo a NR10, né, a norma regulamentadora de serviços de eletricidade, 120 volts em corrente contínua é extra baixa tensão. Então já tem um equipamento extremamente seguro, que não necessita de fato do AFCI, que não necessita de fato do Rapid Shutdown, porque a própria concepção do produto, a própria topologia do produto já é extremamente segura e não oferece risco algum a esses bombeiros ou até mesmo ao risco das pessoas, dos usuários daqueles determinados locais onde tem um sistema fotovoltaico instalado. Lucas, quer complementar alguma coisa? Eu iria apenas comentar, ô Gabriel, e microinversores instalados já antes dessas normativas já vão atender, né? Então, assim, o pessoal já fica despreocupado, é um equipamento preparado aí para normativas futuras, né? Igual aconteceu, o pessoal que instalou em 2014, 2015, quando a Ecore trouxe os primeiros microinversores, né? Então, o pessoal já está despreocupado com isso, porque já está atendendo as normativas. Então, mesmo que passe por uma reforma, não precisa passar por retrofit, fazer a substituição de equipamentos, que é o pior cenário, ou fazer instalação de acessórios que acabam trazendo, façam com que o sistema fotovoltaico já instalado atenda às novas exigências, né? Então, assim, é uma questão de segurança, em primeiro lugar, então, pensando sempre nisso, então, já podemos concluir que a topologia microinversores AP Systems já está pensando nisso há muito tempo, né? Então, é algo muito gratificante para nós não ter que se preocupar com os sistemas já instalados, né? Então, assim, é muito bom já estar tranquilo nessa parte. Perfeito. Gabriel. Acho que temos uma dúvida no chat, é isso? Isso mesmo, gente. Tem uma dúvida aqui do Wagner, perguntando quando a tensão de rede é 220 ou 127 volts, se o QT2 é indicado nesses casos. Perfeito. Wagner, a gente vai já entrar no portfólio de produtos em si, né? Falar mais especificamente de cada um dos equipamentos, de cada um desses modelos da linha QT2, mas falando de redes trifásicas 127/220, o QT2 220 é o mais indicado para esse tipo de aplicação, tá? Óbvio, você pode talvez trabalhar com QT2D, mas utilizando, obviamente, um transformador. Você pode adicionar um transformador ali, levar essa tensão para 380 e utilizar o QT2D sem problema nenhum. Só que o mais indicado realmente para que você não tenha nenhum tipo de necessidade de adaptação, de mudança na instalação elétrica, é utilizar diretamente o QT2 220, tá? Mas isso a gente já vai entrar no portfólio, já vai dar uma olhadinha em cada um desses equipamentos. Bom, além dessas normativas dos corpos de bombeiros, né, pessoal, que estão cada vez mais presentes e a tendência é aumentar cada vez mais, nós tivemos um grande avanço para o setor fotovoltaico, que foi a Portaria 515, que entrou em vigor em 1º de dezembro de 2023, né? Nessa portaria informa que inversores que possuam a parte CC acima de 120 volts e 20 amperes na entrada são obrigatórios possuírem o dispositivo de proteção AFCI. AFCI significa Arc Fault Circuit Interrupter. Isso é uma boa notícia para os microinversores, por quê? Porque os microinversores não excedem a tensão de 120 volts. E, obviamente, a corrente máxima de operação dos microinversores AP System são de 20 amperes, tá? Então, os microinversores não necessitam do AFCI, né, dessa proteção que se tornou obrigatória através dessa nova portaria e que os inversores têm aí, os fabricantes dos inversores têm até 12 meses para adequação. Então, isso é extremamente importante, foi uma revolução para o nosso setor fotovoltaico, a exigência do AFCI, de fato, né? Isso a gente acaba vendo cada vez mais esse movimento de normatizações, trazendo um objetivo de maior segurança nessas aplicações de sistemas fotovoltaicos espalhadas aqui pelo Brasil, tá? Então, obviamente foi um grande avanço na questão de segurança e, obviamente, como o Lucas já falou, é extremamente interessante você já estar trabalhando com microinversores ou ter instalado os microinversores sem ter aquela preocupação de será que o microinversor está dentro dessa normativa? Será que ele está respeitando todas as regras?
sim, ele está respeitando todas as regras, ele tem ali todos os requisitos do Inmetro em relação à não obrigatoriedade do AFCI. Eu tenho também todos os requisitos relacionados às normativas atuais dos corpos de bombeiros espalhados pelo Brasil. Então, eu não preciso ter a preocupação de fazer substituições ou fazer algum tipo de retrofit no sistema que já está instalado, justamente porque a topologia de microinversores é extremamente segura. Beleza? Bom, opa, parece que tem mais algumas dúvidas, né? Isso aí, Gabriel. O Saulo quer saber aqui, tá dando bom dia. Quer saber se em Goiás o Corpo de Bombeiros também exige o FCI, Rapid Shutdown, nas usinas de solo, na zona rural. Perfeito. Saulo, pelo que eu tenho conhecimento, não, tá? Não exigem para usinas de solo. Eles exigem de maneira geral, tá? Para prédios onde você tem circulação de público ou áreas como é que eles dizem? Áreas de risco, né? De algum risco de incêndio, alguma coisa assim. Então, por exemplo, postos de combustíveis ou algo relacionado, tá? Áreas classificadas, né? Então, eles exigem esses dispositivos de proteção voltados para uso de prédios de uso coletivo ou áreas classificadas, tá? Acredito que usinas de solo, onde não tenha, ou em locais onde não tenha a necessidade do alvará do Corpo de Bombeiros, isso não é obrigatório de fato, mas está na norma que é recomendado para qualquer tipo de instalação fotovoltaica, independente se está presente ali, se está havendo necessidade do alvará dos corpos de bombeiros ou não. Beleza? Gabriel, tem mais uma dúvida aqui do Mário. Ele falou: pelo que eu entendi, esse micro trifásico 380 volts não precisa de neutro na conexão com a rede CA, redes em delta. Mas caso a rede CA seja estrela, há um neutro para conexão? Passar essa para o Lucas. Bom dia, Mário, né? Mário, existem duas vertentes aqui, tá? Temos o microinversor QT2220, tá? Ele possui cinco pinos na saída, vamos dizer assim. Então, três fases, neutro e aterramento, tá? Se o fechamento da rede for em delta, você apenas vai ignorar o neutro ali no cabo tronco. Então, você não vai fazer a conexão do neutro, tá? Apenas o aterramento, né? Que é para manter o equipamento equipotencializado com os demais itens da instalação, estrutura e módulo. E quando você tiver o neutro, você faz a conexão, tá? Essas orientações para o QT220, tá? O QT2D, ele na saída, ele só tem três pinos, então você não tem o neutro disponível, tá? Mas você pode conectar ele tanto em estrela e quanto em delta, tá? Então, ambos os modelos são compatíveis para ambas as redes, tá? O único ponto de atenção é para a rede, para delta aberto, né? Que você tem é um sistema trifásico, mas a terceira fase é apenas para cargas indutivas, né? Então, a tensão naquela fase, né, é mais alta, então vai acabar danificando o microinversor, né? Então, apenas essa tensão para a rede delta aberta, tá? Então, mas ambos os modelos atendem os dois padrões de conexão, delta e estrela. O QT220, você tem um neutro disponível, se você fechamento for em delta, você não vai utilizar o neutro, se for em estrela, vai utilizar o neutro. Para o QT2D 380, ele já é fechamento em delta, então você pode conectar em delta ou em estrela que não tem nenhum problema e não tem a disponibilidade do neutro, tá? E o aterramento do QT2D é exclusivamente já na carcaça, tá? Então, só apenas uma orientação para redes delta aberto, tá? Perfeito. Bom, acho que não temos mais perguntas, né? Podemos seguir a apresentação aqui. Bom, diante de todos os aspectos mostrados anteriormente, a gente pode concluir facilmente que os microinversores não são apenas para pequenos projetos. A gente vai falar agora sobre os equipamentos na prática, né? Sobre as características técnicas e tudo mais, sobre as características de cada um desses microinversores da linha QT2, mas depois a gente vai dar uma olhada em alguns cases associados à aplicação desses microinversores na prática. Então vocês vão ver desde pequenos instalações de pequeno porte, de médio e também de grande porte, onde a gente consegue aplicar os microinversores, tanto QT2 220 quanto QT2D, tranquilamente, sem nenhum tipo de limitação no projeto, até mesmo para projetos de grande porte. Bom, vamos falar de fato dos microinversores? Como a gente já comentou, né, nós temos basicamente dessa linha de microinversores trifásicos, dessa segunda geração de microinversores trifásicos, dois modelos estão disponíveis em nosso portfólio. O primeiro deles é o QT220,
QT220 ele possui uma saída trifásica 220, ou seja, direcionado àquelas redes onde a tensão de fase neutra é 127 e a tensão entre as fases é 220. Tem uma potência máxima de saída de 1.900 watts de potência. O microinversor ele comporta 4 módulos fotovoltaicos e atende módulos, obviamente, de alta potência, como a gente já comentou, né? Esse microinversor tem uma tensão máxima de entrada de 60 volts, né, como o Lucas já havia comentado também, e uma corrente máxima de operação de 20 amperes. Por isso, os microinversores da P-System são os verdadeiramente únicos a suportarem os módulos de alta potência. Módulos de alta potência ou de alta corrente assumam a premissa que sejam aqueles módulos de 600 watts para cima. Esses módulos normalmente têm a característica de possuírem uma corrente de operação superior, normalmente aos demais microinversores de mercado, e o microinversor AP Systems é o único que tem uma corrente de operação superior à corrente de operação dos módulos, e isso faz com que eu consiga extrair de fato a potência máxima que aquele módulo consegue entregar. Só para vocês terem uma ideia, um módulo de 670, por exemplo, do nosso portfólio hoje, tem uma corrente de operação próxima aos 19 amperes, fica na casa ali dos 18, 19 amperes. Isso corrente de operação, e os microinversores que se dizem compatíveis ali, os microinversores do concorrente que se dizem compatíveis, operam em 14, 15, né? Então, existe uma diferença ali de pelo menos 3 amperes na operação, na corrente de operação do módulo fotovoltaico e do microinversor. No APC você já tem uma corrente de operação de 20 amperes. Então, isso significa que eu tenho até sobra para trabalhar com módulos de potência até mesmo superiores. Então, se vocês repararam aqui, eu tenho 670 watt-pico mais. Esse mais significa que eu consigo até mesmo colocar módulos de potência superiores se eu respeitar os limites de tensão e de corrente de operação. Beleza? Apenas, opa, desculpa, Gabriel. Apenas contextualizando também, né? Caso o cliente já tenha o modelo anterior trifásico YC1220, por exemplo, o padrão de comunicação é o mesmo, então você não precisa fazer uma atualização de comunicador, por exemplo, né? Então, caso o cliente precisa de uma expansão, ou ele aumentou o consumo, ou a indústria dele aumentou o consumo, você pode fazer ampliação com o QT220, você vai manter o mesmo monitoramento, o mesmo comunicador, então você consegue fazer ali uma expansão sem se preocupar muito com o upgrade do sistema já instalado. Perfeito. É uma observação extremamente importante, né? Hoje em dia a gente tem vários sistemas já instalados com os microinversores da geração anterior, e essa compatibilidade ela traz muito mais facilidade para uma ampliação ou até mesmo substituição de equipamento, né, Lucas? Exatamente. E vai além, tá, Gabriel? Vai além, porque você consegue comunicação com todo o portfólio, na verdade, tá? Então, assim, apenas contextualizando em sistemas trifásicos, né, que é o tema da live de hoje, mas você consegue também, por exemplo, se você tem um microinversor monofásico instalado e vai fazer uma ampliação e o padrão teve um upgrade para trifásico, porque aumentou o consumo, você consegue fazer a comunicação de ambos os sistemas no mesmo comunicador, tá? A comunicação deles são Zigbee, né, basicamente, então é compatível ali, sem muita preocupação. Perfeito. Bom, além do QT220, nós temos também o QT2D, que é o nosso microinversor trifásico 380, né? Ou seja, destinado àquelas redes trifásicas onde a tensão de fase neutra é 220 e a tensão entre as fases é 380. Como o Lucas comentou, é o microinversor mais potente do mundo, né? 3.600 watts de potência de saída. Então, é um equipamento extremamente robusto ali e consegue facilmente ser alocados ali em grandes instalações tranquilamente, né? Inclusive diminuindo a necessidade ali, aliás, aumentando a disponibilidade de quantidade de módulos num único equipamento, né? Esse microinversor consegue comportar até 8 módulos fotovoltaicos num único microinversor. Lembrando que esse microinversor tem uma tensão máxima de entrada de 120 volts em corrente contínua, e isso faz com que a gente consiga trabalhar com 2 módulos ligados em série no mesmo canal. E esse microinversor sendo um micro de 4 canais, isso faz com que ele comporte até 8 módulos fotovoltaicos num único equipamento, tá? Isso é extremamente interessante. A gente consegue atingir níveis
de oversizing próximo a 50%. Isso é extremamente interessante para trabalhar em grandes aplicações, onde a gente consegue ter aquele aproveitamento ali durante, obviamente, aumentar o tempo de pico de produção do microinversor, aumentar as curvas de geração ali tanto no início do dia quanto no final do dia. Então, no final das contas, a gente consegue extrair muito mais energia do nosso sistema fotovoltaico, uma determinada quantidade de módulos, utilizando os microinversores AP Systems como um todo, trazendo muito mais, uma taxa de oversize muito mais interessante para o sistema. E, obviamente, aliando, né, não só a questão de eu ampliar esse pico de geração, ou essa curva final e inicial de geração, mas também a individualização de produção. Isso faz com que a gente tenha um rendimento muito superior também comparado a um inversor convencional para aplicação, principalmente em usinas em telhado, não só em telhado, tá, pessoal? O microinversor pode ser incorporado a qualquer tipo de instalação, inclusive isso que eu costumo dizer, tá? Ele é excelente em qualquer tipo de aplicação, até mesmo naquelas usinas de solo, onde eu tenho todos os módulos é, na mesma orientação, na mesma inclinação, só que a gente não conta, ou pelo menos a maioria das pessoas não leva em consideração que esses módulos eles degradam durante os anos, e assim, bem como esses módulos têm a característica individual de produção, eles também têm a característica individual de degradação ao longo do tempo. E aquela diferença ali pode chegar até 10, até 15%, dependendo da característica de degradação desses módulos, durante os primeiros 10 anos, ou até o restante do tempo do sistema fotovoltaico, em relação aos mismatches apresentados entre os módulos fotovoltaicos devido à degradação. Então, o microinversor, né, a tecnologia MLPE como um todo, ela traz essa eficiência não só no primeiro ano, né, não só a partir do primeiro ano, mas essa eficiência, a tendência é aumentar cada vez mais conforme os anos de operação do sistema fotovoltaico. Isso traz uma vantagem enorme, principalmente para aqueles sistemas que o cliente está fazendo de fato um investimento, né? Aliás, todo fotovoltaico é investimento, mas enfim, isso traz muito mais rentabilidade para o sistema fotovoltaico do cliente, né? Bom, além do mais, ele atende módulos de alta potência, né? Módulos de até 670 watt pico, mais, tá? Lembrando que respeita as mesmas características ali do QT220 em relação à corrente de operação, que é de 20 amperes nesse caso. Temos mais dúvidas, né? Gabriel, acho Isso. que Quer falar? Vai de lá, Lucas. Gabriel, apenas contextualizando, né, acho que vai responder algumas dúvidas já do chat. O limite de conexão dos módulos, né, aos microinversores, tá? Basicamente precisa respeitar duas relações, tá? A tensão máxima de operação e a corrente máxima de operação, tá? Temos aqui 670 watts pico mais, por quê? Porque atualmente no mercado, né, os módulos de maior potência estão nessa casa de 670 watts pico, né? Mas se amanhã, por exemplo, vir um módulo fotovoltaico de 680 watts pico e esse módulo atender a máxima tensão de operação e a máxima corrente de entrada do microinversor, ele vai ser compatível, tá? Então, sim, por esse motivo tem esse maisinho no final, porque não é o limite máximo de entrada à potência, tá? Então, respeitando as relações de tensão e corrente, você vai dizer a máxima potência que pode ser conectada a esse canal, tá? Beleza, então com isso a gente responde, né, a questão do Adilson aqui, que ele perguntou, só para contextualizar, Gabs, até quanto, esse mais que quer dizer até quanto watt-pico, né, então já foi respondido pelo Lucas agora. Tem uma pergunta aqui da Ranieri, QT2D, na ausência de uma das três fases, funcionará? Não, tá? Eu já vou puxar essa pergunta para mim, Lucas. Não vai funcionar, tá? Na ausência de uma das fases, como qualquer tipo de sistema, como qualquer tipo de inversor trifásico, ele obrigatoriamente vai entrar em modo de antilhamento, tá? Então, qualquer uma da ausência de qualquer uma das fases aí, ele vai entrar em modo de antilhamento e não vai funcionar, tá? Nós já tivemos alguns casos, por exemplo, eu já atuei no suporte juntamente com o Lucas, inclusive, né? A gente vira e mexe, pegava um disjuntor com problema, que sei lá, apenas um dos polos do disjuntor apresentava algum tipo de problema de desconexão, o microinversor ele não entrava em operação porque ele falta uma das fases para que ele continue operando, tá? Então ele vai funcionar como se fosse qualquer outro tipo de inversor trifásico e vai entrar em antilhamento.
Tá? Tem também a pergunta aqui do Roberto. Bom dia. Em caso de expansão com sistema com microinversor YC1000, 220 volts, posso expandir com o micro QT2D 220 no mesmo cabo-tronco? Lucas? Bom dia, Roberto. Estava no mudo aqui, estava falando sozinho. Respondendo essa pergunta, sim, você pode fazer a expansão, né, de um sistema de YC1000 QT2 para QT2 220, com QT2 220 no caso. O QT2 220 ele possui o mesmo conector de conexão do YC1000, tá? Justamente para trazer mais essa flexibilidade. Mas precisa de uma atenção, tá? Você precisa identificar a corrente de operação desse cabo-tronco, né, que já presente no circuito, e verificar se a adição de mais equipamentos nesse circuito vai suportar essa corrente, tá? Então, basicamente, você precisa pegar a corrente total de microinversores que vai ser instalado, verificar se o cabo ali é compatível. Se não for compatível, apenas fazer uma segmentação a mais, né, e adicionar um circuito ali no quadro do fotovoltaico, né? E também verificar, né, se o restante do circuito de corrente alternada vai suportar essa ampliação, tá? Mas a parte de conexão, né, os conectores e o padrão de conexão do Y1000 é o mesmo do QT2, tá? Desculpa. Isso, exatamente, é o mesmo do QT220, tá? Então, sim, é possível apenas se atentar a esses pontos. Beleza, tem mais uma aqui do Glauco. Por que existe essa diferença de potência com relação a um DS3D? Qual a vantagem na oferta para o cliente de um QT2 220? Bom, vamos lá. Glauco, né? Glauco. São equipamentos diferentes, né? O DS3D, por exemplo, é um equipamento monofásico, 220 volts, de 2.000 watts na saída, né? E a entrada dele também já traz a mesma pegada do QT2D, né? São dois módulos em série. Só explicando, o último D no final indica ali uma tensão maior de operação, né? Então, indica que você pode conectar dois módulos no mesmo canal, tá? E o QT220 é uma aplicação já para padrões trifásicos, né? Então, assim, o que vai ser melhor para ofertar para o seu cliente vai depender bastante da conexão. Se é uma conexão ali monofásica do seu cliente, ou bifásica 220, muito provável que vai ser muito mais viável você trabalhar com o DS3D, que tem uma potência excelente de saída, né? Do que você fazer um aumento de fase para trifásico e ofertar o QT220. Mas se o padrão do seu cliente já é um padrão trifásico, vai ser muito mais viável você ofertar o QT220 por ele já ser um equipamento trifásico, né? Então você não precisa se preocupar com divisão de circuito, balanceamento de fase, etc. E sem contar que dependendo da concessionária de energia, não vai permitir que você conecte microinversores monofásicos em uma rede trifásica. Então, acredito que esses pontos vai determinar qual o melhor equipamento para você aplicar nesse projeto. Tem mais uma aqui, antes da gente prosseguir. O Saulo quer saber a partir de quantos graus inicia o derating do QT2D. Bom, o derrate do QT2 ele vai iniciar a partir de 85 graus, tá? Então, a temperatura de operação dele é até 100 graus, né? Então, ele vai desligar apenas contextualizando melhor, tá? Ele vai iniciar uma redução de potência a 85 graus. Se essa temperatura persistir subindo até 100 graus, ele vai entrar em proteção, né? Mas normalmente isso não acontece, ele possui dois estágios de derrate, tá? Então ele atua uma redução de potência e se a temperatura continuar subindo, ele reduz mais um pouquinho. Porque é muito mais eficiente você gerenciar essa temperatura do que o equipamento desligar, né? Sem contar que você vai estar preservando os componentes internos do microinversor, tá? E também não é algo que acontece apenas com microinversores, tá? O pessoal fala, acontece com microinversor porque fica no telhado, né? Pelo contrário, tá? Qualquer equipamento eletrônico, na verdade, sofre com temperatura, né? Qualquer sistema que... Todos os sistemas eletrônicos, a eficiência vai ser afetada diretamente pela temperatura, tá? O derating é apenas um gerenciamento para ele lidar melhor com isso e maximizar a produção da melhor forma possível. Exato. Só complementando aqui, né, Lucas, é um tema extremamente importante, a questão do derating, né? Derating o pessoal sempre enxerga como um inimigo, né? Mas na verdade ele é uma função do equipamento, justamente para que você não perca essa geração de maneira brusca, né? O equipamento poderia não ter o derating, poderia deixar ali a operação rolar solta até chegar na temperatura de desligamento, né? Então,
o derating acaba sendo uma função do equipamento extremamente importante, na verdade, um aliado, justamente para que você tenha redução de potência de produção, mas ainda assim continue produzindo energia, né? Ao invés de ter uma parada repentina ali por vários minutos até que o equipamento volte à temperatura normal. Então, como o Lucas comentou, é extremamente interessante ter esse controle inteligente, ter esse controle de diminuir a potência para impedir que essa temperatura aumente gradativamente. E outro fator importante, tá, pessoal? A grande maioria dos equipamentos, eles não vão sofrer com derating, tá? Existem ali, no manual especifica distâncias mínimas entre microinversor e módulo, entre microinversor e telhado, que devem ser respeitadas, e com certeza, se elas forem respeitadas e tiver uma boa condição de passagem de ar, de refrigeração natural naquele determinado sistema, o equipamento nem vai sofrer com essa questão de derating, né? Normalmente a gente vê o derating acontecendo em alguns casos esporádicos, né? Onde talvez não esteja respeitando o distanciamento mínimo, ou talvez em alguns telhados onde não tem uma boa circulação de ar, ou outros também que possuem uma manta térmica, tem uma absorção de calor um pouco mais elevada do que outros telhados, por exemplo, tá? Mas, de maneira geral, não são todos os sistemas que vão ter essa função ativada, e, pelo contrário, a grande maioria não vai ter essa função ativada, e caso essa função ative, encarem como um auxílio, né? Como uma função do equipamento para que esse equipamento não pare de produzir e você perca a geração aí durante os dias que esse fenômeno acontecer. Beleza? Mais alguma pergunta? Podemos seguir? Não? Tranquilo? Maravilha. Bom, seguindo aqui então, Lucas, vamos comentar um pouquinho sobre os cases, né, que a gente trouxe para exemplificar o uso tanto do QT2 quanto o QT2, quanto o QT2D, QT2 380 eu ia falar, pessoal, desculpem, quanto o QT2 tanto o QT2 quanto o QT2D, né, Lucas? Deixa eu passar aqui para o primeiro case e você vai ilustrando para o pessoal, por gentileza. Bom, vamos lá. Sistema comercial. É um case comercial, né? É em picos, sistema igual vocês. É bem interessante já contextualizar um sistema instalado no norte do país, pelo fato de ter vindo uma questão de temperatura, de derating, né? É um sistema que sofre bem pouco, na verdade, devido a alto corrente de ar, né, nessa região. Então, assim, a temperatura ambiente é consideravelmente mais alta que das outras regiões do país, mas ali tem uma boa corrente de ar, então acaba aí colaborando essa parte de troca de calor. Então, esse sistema sofre bem pouco com derating, por ser telhado metálico, mas a corrente de ar ajuda bastante. É um sistema aí de 117 kW-picos, né? Com 27 microinversores trifásicos, QT2D, e 216 módulos 545. É uma previsão de geração. Essa previsão de geração aqui está um pouco errada, né, Gabriel? Ela está em 140 kW-pico, mas provavelmente vai ser em 140 kWh, tá? Deixa eu ver aqui. Confere aqui rapidinho. Vamos já ver essa informação para nós. Só um minuto, pessoal. Michael, tem alguma dúvida no chat para a gente ir contextualizando aqui? Surgiu uma dúvida aqui agora do Adilson. Os DS3D suportam até quantos graus de temperatura de rating? O DS3D ele vai suportar uma temperatura um pouquinho maior, tá? Ele vai atuar de rating entre 90 e 95 graus, tá? Ele reduz aí a potência para evitar que chegue em 100 graus, tá? É bem difícil acontecer de rating, tá? Nos microinversores em si, tá, pessoal? Que a faixa de temperatura de operação dele é bem alta. Então, normalmente acontece quando tem aqueles telhados com platibanda, onde não tem uma corrente de ar legal circulando, às vezes acaba acontecendo, mas o derrate não é algo que atua diariamente ou todo período, tá? Apenas aquele momento, com temperatura maior, ele reduz. Se aumentar a corrente de ar naquele momento, ele vai reduzir a temperatura e voltar para a potência máxima, tá? É algo momentâneo que acontece para evitar o desligamento. Maravilha. Ó, eu acho que eu cheguei a um cálculo aqui, né, Lucas, que a previsão de geração, na realidade, é por volta de 15.500 kWh, mais ou menos, de energia produzida no mês, tá? Com certeza vai ultrapassar esse valor, tá, pessoal? Isso aqui são, é um cálculo bem conservador, vamos assim dizer. Eu acredito que facilmente passe dos 16 mil
kWh de produtividade mensal, tá? Só para a gente corrigir os dados aí e alinhar realmente as expectativas do sistema. Então vejam, é um equipamento totalmente versátil, totalmente aplicável para grandes aplicações, médias e grandes aplicações, né? Aqui que a gente viu mais uma aplicação de médio porte, né? Onde a gente atingiu aqui, conseguiu atingir 117 kWp com 27 microinversores QT2D aplicados nesse projeto, né? Temos outro case comercial, né? Isso, mais um case no Piauí, são 304 kWp de tamanho do sistema. Esse sistema conta aí com 71 microinversores também, QT2D, aplicados nesse projeto, né? A previsão de geração aqui sim, aqui tá 100% esse dado, né? A previsão de geração é de 35.289 kWh no mês, com certeza vai ultrapassar esse valor, ultrapassa com certeza esse valor no dia a dia. O Michael me sinalizou aqui que nós temos mais algumas perguntas, ou pelo menos mais alguma pergunta. Sobre o case anterior, quer saber que a previsão em quilowatt-hora do case, pelo cálculo que vocês mandaram aí. Ah, sim. Ó, o cálculo que a gente estava até revendo aqui, a previsão de geração para esse caso em picos é de 15.795 kWh, tá? Então, a gente tem ali quase uma produção de 16.000 kWh no mês, tá? Previsão de geração em picos aqui no Piauí. Ele vai ultrapassar isso levando em consideração, pessoal, um cálculo extremamente conservador, tá? Com certeza a gente vai ter esse número de produção ultrapassado tranquilamente, tá? Ainda mais que tem essas condições aqui bem interessantes, não tem pontos de sombreamento ou algo do tipo, então acaba trazendo uma eficiência maior também para, para o sistema, né? Bom, comentamos já outro case do Piauí e temos um case agro aqui no interior de São Paulo, né? Se quiser falar sobre ele, Lucas. Poderia voltar no anterior, só para contextualizar ali algumas vantagens de ter, porque provavelmente o cliente optou por utilizar microinversores, né? A gente pode observar na foto, é uma foto real, tá? Todas essas fotos são fotos reais dos sistemas instalados, tá? A gente pode observar que são várias águas, né? São várias águas, várias orientações, alguns telhados, né? Então são 4 telhados, né? De instalação desse sistema. Então, a gente pode observar que está de um dos motivos da escolha, né, de microinversores, justamente por isso, né? São módulos instalados em diferentes orientações, então você trabalhando na topologia MLP, você já está extraindo a maior potência. Podemos observar que tem platibandas nas laterais que fazem sombramentos ali, temporários, então você não está prejudicando uma série uma série de módulos, né? Apenas aqueles módulos em um determinado momento do dia, né? E sem contar também que é um órgão público esse, tá? Pessoal, é um fórum instalado em Piauí, então ele já está atendendo às exigências de corpo de bombeiro. Muito provável que lá ainda não tenha a mesma exigência que foi mencionado pelo Gabriel anteriormente. Caso tenha, Gabriel, você me corrige, porque pelo que eu me lembro não tem. Mas caso passe a ter, não vai ter nenhum problema, não vai precisar fazer um retrofit, uma substituição do inversor, fazer uma instalação de acessórios para trazer o rap shutdown, por exemplo. Então, um cliente já está aí despreocupado também com as atualizações da legislação, tá? Bom, Gabriel, pode seguir, pessoal do agro. Bom, temos não só cases, né, aplicados em comércios, mas também em cases agro, né? Normalmente o pessoal nesses cases agros, obviamente, a grande maioria vai ter ali para o seu autoconsumo, mas existem muitas usinas de investimento, né, que o pessoal acaba tendo de alguma forma comercialização de créditos ou algo do tipo, tá? Ou disponibilizando uma certa quantidade de créditos para alguém ali que acaba entrando nessa cooperativa, vamos assim dizer, né? Então, eu tenho aqui um case com 106 kWp, com 20 microinversores trifásicos QT2D, 160 módulos de 665. Então, aqui a gente consegue trabalhar quase que no limite, né? Se já não no limite da microgeração,
e utilizando módulos de alta potência para aumentar o quilowatt-pico. Então, a gente consegue alcançar um quilowatt-pico extremamente interessante, mas ainda assim se mantendo na potência limite da microgeração, né? A previsão desse case aqui de geração é de aproximadamente 10 kWh, 10.000 kWh no mês, tá? Isso com certeza é facilmente ultrapassado tranquilamente, tá? Gabriel, Temos... Oi, pode falar. apenas contextualizando, né, quando você fala ali de aumentar o quilowatt-pico, né, o que vai impactar isso, né? Consequentemente, com maior captação de energia solar, você vai conseguir iniciar uma produção mais cedo do seu inversor ou microinversor, basicamente falando de forma genérica, tá, pessoal? Então, você consegue iniciar a produção mais cedo e o principal, você atinge a potência máxima do seu inversor mais cedo, né? Então, do microinversor, por exemplo. Então, com o quilowatt-pico maior, você vai atingir, por exemplo, vai ganhar aí 1 hora de potência máxima do seu sistema na parte CA, porque você está captando uma energia maior de energia solar, né? E também você vai estender isso para o final do dia, né? Então, você chegando no final do dia, a hora que a radiância começa a diminuir, você consegue trabalhar em carga máxima e os microinversores. Então, quando você faz uma relação de quilowatt-pico e em cima de quilowatt-hora, quilowatt, desculpa, de inversor, então você acaba tendo essa vantagem, você aumenta ali a saturação do microinversor, fazendo com que ele trabalhe em alta potência por mais tempo. Perfeito. E ainda bem que você pediu para voltar nesse case, né? Que é algo extremamente interessante, é que o microinversor está sendo aplicado em usinas de solo, né? Então aqui a gente consegue ver muito bem a aplicação do microinversor, inclusive em condições pessoais, que existem condições perfeitas de geração. Então, teoricamente, uma usina de solo não tem sombreamento, tá na melhor orientação, tá na melhor inclinação, mas de fato o microinversor vai trazer muito mais rendimento para esse sistema fotovoltaico, não só nos primeiros meses de produção, mas pelo contrário, quanto maior é o tempo de, de operação desse sistema, mais interessante fica o retorno, né, a diferença de produção igual você teria, por exemplo, em comparação com o inversor convencional, porque você consegue ter, obviamente, muito mais produção sendo extraída individualmente de cada módulo, a cada 2 módulos, no caso do QT2, né, no QT2D. Então, eu consigo ter a extração de cada módulo fotovoltaico. Se um módulo degradar mais que o outro, ele acaba não interferindo nos demais que estão em canais diferentes. Então, tem uma série de vantagens. Eu tenho a vantagem, obviamente, da operação e manutenção. Então, a gente consegue ver aqui números, né? São 160 módulos. Imagina um módulo desse dando algum tipo de problema, interferindo na produção de uma string inteira, por exemplo, de um inversor string, né? Só para você tentar identificar, dependendo do local, o diagnóstico aí, pelo menos uns 2, 3 dias para tentar identificar o módulo que está com problema, né? Com o microinversor, a gente já tem, obviamente, o primeiro aspecto, a gente já tem essa individualização de produção, então eu não tenho perdas acumuladas no meu sistema, aquela perda fica restrita apenas àquele módulo ou aqueles 2 módulos fotovoltaicos, e eu tenho uma precisão incrível na hora da manutenção e operação, né? Então, opa, eu identifiquei que um módulo está produzindo menos, eu vou olhar no mapinha de instalação, vou identificar onde é que ele está e vou diretamente nesse módulo executar os procedimentos de diagnóstico, né? De testes, enfim, de RMA para substituição. Então, é extremamente interessante esses aspectos e, obviamente, trazendo esse potencial de utilização de microinversores não só para pequenas instalações, mas também de grandes instalações, inclusive instalações de solo, né? De grande porte de solo. Outro case muito interessante é o da CETESB, né, Lucas? É o nosso, acredito que seja o maior case aí com microinversores QT2D, né, presentes aqui no Brasil. O quilowatt-pico está errado, tá, pessoal? Na verdade, esse sistema não tem 730 quilowatt-pico, mas na realidade ele tem 880 quilowatt-pico. Ele possui aí 1.600 módulos de 550 com 200 microinversores QT2D. Então, aqui é onde realmente o microinversor brilha, né? São várias orientações, vários pontos de sombreamento, a gente consegue ver várias árvores ali que acabam atrapalhando um pouquinho a geração. E é até bonito ver uma instalação desse porte ali com vários módulos instalados no telhado, né? Tem até uma artezinha aqui escrito CETESB em cima do telhado, então acaba sendo extremamente interessante. É um case de sucesso, obviamente, que a gente traz ali todas as características de uma grande instalação, mas aliando ali todas as funcionalidades
e as vantagens de utilizar os microinversores, né? Então, ou seja, eu tenho ali uma instalação de grande porte que eu vou ter uma individualização de perdas no meu sistema, então esses são pontos de sombreamento ou orientações que não têm uma produção tão legal, elas não interferem nos demais módulos fotovoltaicos em canais diferentes. Eu tenho também, obviamente, a questão de segurança, eu tenho extra baixa tensão ali em cima do telhado, imaginem esses telhados, né? Esse tamanho de sistema fotovoltaico em string, eu teria facilmente ali trabalhando com inversores de 1.500 volts na parte CC. Aqui no QT2D a gente está falando de no máximo 120 volts, que com esse módulo aqui eu já adianto que não vai chegar nem a 90, né? Então eu trago também a questão do monitoramento a nível de módulo, que vai facilitar bastante ali na operação e manutenção durante os anos de operação, e obviamente vai entregar aí de forma satisfatória um desempenho extremamente interessante para esse cliente, com a previsão de geração de mais de 60.000 kWh no mês. Certo, Lucas? Tem alguma observação para fazer sobre os cases? Nenhuma observação, mas eu gostaria só de enfatizar que esse é o meu xodó, vamos dizer assim, de sistema aí de QT2D em telhado. Acompanhei de perto o pessoal na instalação, na parte de comissionamento. Tivemos algumas dificuldades na parte de comunicação devido às instâncias e etc., mas conseguimos resolver através da comunicação Zigbee. Um microinversor se comunica com o outro, conseguimos estabelecer uma malha de comunicação que se manteve estável, né? Então, são dificuldades que encontramos durante um projeto, mas sabendo trabalhar com a topologia, conseguimos driblar isso, né? Então, parte de segurança, parte de comunicação, é bem bacana a gente ter essa experiência com o integrador, né? Sabendo da dificuldade dele, conseguimos aí trazer soluções mais rápido. Principalmente, esse meu papel aqui no Brasil, tá? Acompanhar realmente os problemas técnicos, as dificuldades para trazer soluções viáveis para o integrador. E temos mais dois cases, né? Um outro case comercial, esse no Distrito Federal dessa vez, né? 104,28 kW-pico, com 20 microinversores trifásicos QT2D, né? E 158 módulos de 660, mais uma vez trabalhando ali talvez próximo ao limite da microgeração, trazendo ainda assim os módulos de 660 para aumentar o quilowatt-pico, né? Como o Lucas comentou, a gente traz uma série de vantagens, aumenta a quantidade de tempo de pico de produção na potência máxima de saída do sistema, e obviamente eu consigo produzir mais energia alargando essas curvas de produção, tanto no início do dia quanto no final do dia. Outro case comercial também do Distrito Federal. Esse é um case comercial, né, de 171,68 kW-pico, com 39 QT2D e 2 DS3Ds, né? Então, aqui a gente consegue ver, inclusive, que o DS3D também pode ser utilizado, né? Não só o QT2D, mas o DS3D também pode ser utilizado em qualquer tipo de aplicação. Inclusive, lembrando, né, o legal da comunicação Zigbee tanto presente, na verdade, em todos os microinversores atuais, do portfólio atual da AP Systems, né? É a possibilidade de eu mesclar, inclusive, microinversores de modelos diferentes, utilizando o mesmo comunicador. Tá? Então, isso traz uma vantagem enorme ali para a parte de comissionamento, para a parte de monitoramento, que acaba facilitando bastante. Ao todo, esse projeto tem 315 módulos de 545 watts bifacial, tá? Bifacial, lembrando que também possui uma corrente de operação um pouquinho mais elevada. Bom, o Lucas falou de comunicador, né? De comunicação em si, e vamos falar um pouquinho da ECUC, mais os TCs, né? A gente se depara ali com vários sistemas desse porte, né? De médio e de grande porte, que necessitam ali de algum tipo de controle de exportação, ou simplesmente querem acompanhar a quantidade de energia que foi injetada, que foi produzida, ou quer saber a taxa de autoconsumo, enfim, para você ter um controle muito maior. Nesse sentido, a gente consegue atuar com a ECUC com a utilização dos TCs, né, dos transformadores de corrente. A ECUC, com esses TCs, ela vira um medidor inteligente da AP Systems, né? Então tudo isso, todos os dados de produção, de medição, né, de consumo, de energia injetada na rede, eles podem ser acompanhados através da plataforma de monitoramento que a gente já conhece, e também a gente adiciona, obviamente, outras funções avançadas, como, por exemplo, a função de controle de exportação.
Aqui, mais precisamente, ela está trazendo aqui a função de zero export, né? Mas a gente consegue ter o controle de exportação como um todo. Eu consigo tanto limitar a produção do meu sistema em uma determinada potência, né? O Lucas comentou, por exemplo, em sistemas vamos supor que o parecer de acesso tenha sido favorável, só que a concessionária limitou a sua potência de injeção, né? Então, você consegue instalar, por exemplo, 75 quilowatts de micro, né, ou próximo aos 75 quilowatts de microinversor, só que ao mesmo tempo você está limitado a exportar em 50 quilowatts, por exemplo. Você pode determinar na configuração da ECU o controle de exportação em 50 quilowatts. E a ECU-C, juntamente com o CCs, vai acompanhando a produção do sistema para impedir que o sistema injete acima desses 50 quilowatts que você determinou. Ou essa potência ela pode ser completamente zerada. E aí a gente tem um sistema trabalhando completamente no regime de zero export. Temos também uma outra grande diferença aí, uma grande vantagem, na realidade, das ECUs que eu já comentei, na verdade, anteriormente, é a questão da comunicação Zigbee. Então, todos os microinversores do portfólio atual utilizam essa comunicação, todos se comunicam entre si, inclusive, né? Eu posso mesclar ali microinversores de diferentes modelos ou, enfim, diferentes tensões de alimentação até mesmo, né? Se eu tiver ali esse tipo de situação na instalação, mas enfim, a tecnologia Zigbee ela acaba auxiliando muito, principalmente na confiabilidade da comunicação, já que, como o Lucas disse, cada microinversor ele vai se comportar como se fosse um repetidor de sinal. Então, os micros se comunicam entre si, um único dispositivo envia essas informações para a ECU. Então, eu tenho muito mais confiabilidade, eu tenho muito mais possibilidade de distanciamento físico entre a ECU e o último microinversor, e assim por diante, né? Então, traz uma série de vantagens da comunicação Zigbee e a questão de internet também, né? Tem microinversores no mercado que cada microinversor se conecta via Wi-Fi ao roteador diretamente. Isso a gente tem alguns aspectos, né? Principalmente associados à quantidade de IPs na rede. Cada microinversor vai ocupar um endereço de IP, você tem que configurar cada microinversor nesse roteador. E tem a questão também, se você trocar, se o cliente trocar a senha da internet, você tem que reconfigurar todos os equipamentos de uma única vez. Na ECU, todos os microinversores, até 100 microinversores, ela consegue estar fazendo o gerenciamento de um ponto único de conexão de internet. Acaba trazendo uma série de vantagens aí para as aplicações e também para as futuras manutenções, entre aspas, né, que você terá no sistema fotovoltaico. Pessoal, surgiram duas perguntas aqui. A primeira é do Rodrigo. Ele quer saber se dá para medir o comportamento do cliente sem os microinversores, pela ECU-C. Eu já vou emendar a segunda aqui, do Leonardo. Como usar a ECU-C para medir a simultaneidade? Bom, vou puxar essa para mim, Gabriel. Respondendo a pergunta do Rodrigo, né? Primeira, Michael. Sim, você consegue fazer a instalação do MySLC, né? Sem a necessidade de um sistema P-Systems já instalado, tá? Você só precisa fazer uma conta no monitoramento e informar o número de série de um microinversor, tá? Você pode informar o número de série fictício, né? Ali momentaneamente para você conseguir o envio dos dados para a plataforma, tá? E você vai ter análise de consumo, né? Você vai instalar os TCs. Você não vai ter produção, obviamente, porque não tem um sistema instalado. Você vai instalar o TC de produção, né, no padrão de entrada, nos cabos principais de entrada, né, da unidade consumidora. Aí você vai ter as informações de consumo no monitoramento, tá? A segunda pergunta, se eu não me engano, do Leonardo, como usar esse C para medir simultaneidade, né? Quando você instala a SLC, você vai estar instalando os TCs em produção e consumo, né? Então, ela faz a relação ali praticamente instantaneamente, né? Então, ele vai saber o seu consumo e sua produção, tá? Ele vai utilizar essa relação para saber sua monitoridade, porque ele vai saber quanto você está exportando ou importando e quanto você está consumindo automaticamente, tá? Então, vamos fazendo uma conta rápida, tá? Se você estiver produzindo 10 kW, se você estiver consumindo 5 kW, seu autoconsumo ali vai estar nesse momento em 50%, ou seja, você vai estar exportando 5 kW para a rede, tá? Então, aí caso você não possa fazer essa injeção de corrente ou de energia, você consegue limitar, né, a ECU para que é zero export. Por exemplo, ela vai limitar a produção do fotovoltaico em 5 kW, você não vai estar exportando nada para a rede. Então, ele vai estar basicamente copiando a produção, o seu consumo, tá? Exatamente. E lembrando, tá? Só complementando a resposta aí para a pergunta do Leonardo,
Na plataforma de monitoramento, ele mostra instantaneamente qual que é a porcentagem de autoconsumo, né, Lucas? Então, lá no dashboard, lá da plataforma de monitoramento, já é possível ver ali a quantidade em porcentagem do autoconsumo naquele determinado momento, né? Exatamente, né? Quando você entra em dashboard, né, você tem normalmente, utilizando uma SOR ou uma SOB, por exemplo, você tem o gráfico ali de produção dos microinversores, né? Quando você faz a instalação da SOC e ativa o medidor, esse gráfico muda, tá? Aí esse gráfico vai ter os gráficos de produção, de consumo, de energia exportada ou importada. Acima, nesse gráfico, vai ter uma porcentagem, tá? Que vai trazer ali instantaneamente o que está sendo autoconsumido, né? Então, a gente traz ali a porcentagem de autoconsumo já no dashboard. Mais uma aqui do Mário. É possível trabalhar com esses micros em zero grid? Sim, Mário, é possível sim, tá? A única questão é que você vai precisar estar associado esse sistema fotovoltaico com a ECUC, né? Então, os microinversores de qualquer modelo, tá? Que você pode pegar ali, aí dependendo da sua aplicação, que trabalharem junto com a ECUC, com os TCs, você consegue fazer esse controle de exportação a nível de zero grid. Zero grid ou zero export é a mesma coisa, tá? Só muda aí a nomenclatura que cada um utiliza, mas é possível sim. A ICUC, ela vai, como o Lucas comentou, ela vai medir tanto produção quanto consumo, e com essa relação ela vai limitando, né, vai pedindo para que os microinversores diminuam a sua produção gradativamente para evitar a exportação de qualquer resíduo de produção, tá? Então, é possível trabalhar assim, todos os microinversores com a ICUC mais os TCs em regime de grid zero. Beleza? Bom, acho que as perguntas acabaram, né? Vamos seguir aqui então. Na realidade, já vou seguir para que pedindo para que vocês acompanhem as redes sociais da AP Systems, né? Tem aqui o site oficial, tem aqui um Instagram da AP Systems, tem o grupo de WhatsApp da AP Systems também, né? Sintam-se à vontade em estar realizando aqui, escaneando o QR Code para que vocês acessem cada um desses tópicos. Enquanto eu passei para o próximo slide, parece que surgiu uma outra pergunta, né? Isso aí, Gabriel. Surgiu uma pergunta do Nelson aqui. Poderia explicar novamente sobre a parte desse ECUC não exportar para a rede? Para onde vai essa energia que produziu e não foi usada? Lucas, ele complementou aqui. Eu uso esse ECUC e os TCs, mas não sei sobre essa parte. Lucas, quer responder? Vou puxar aqui, Gabriel. Nelson, basicamente, você aplicando aí seus SENs em regime zero export ou zero exportação, vamos trazer para algo mais genérico, né? Porque o pessoal fala zero export, zero grid, mas na verdade é a mesma coisa, né? Então, na verdade, essa energia não vai ser produzida, tá? Então, os TCs vão estar fazendo leitura, né, de produção, tá? Vamos supor que essa produção, desculpa, os TCs de consumo vai estar fazendo leitura do seu consumo. Vamos supor que o seu consumo está em 1.000 kW, né, ou 1.000 watts. Vamos falar em 1.000 watts para ficar algo sem muita unidade de conversão. Então, se o seu consumo está em 1.000 watts, automaticamente a ECUC vai informar os microinversores a potência máxima que eles podem trabalhar. Tá? Então, se o seu consumo tiver 1.000 watts, ele vai trabalhar, vai espelhar esse consumo na produção dos microinversores. Tá? Não importa se a sua capacidade de produção é 1.000 ou 10.000 watts, né? Ou seja, você tem 5 DS3D instalados, você tem 10.000 watts de capacidade de produção na parte de corrente alternada. Tá? Mas a ECUC vai informar os microinversores que o seu consumo está em 1.000 watts. Tá? Então, automaticamente, a produção vai ficar limitada a esses 1.000 watts, tá bom? Então, ele vai gerenciar, se necessário, vai desligar alguns microinversores, um ou outro pode trabalhar uma potência um pouquinho maior que os demais, para fazer esse gerenciamento, tá? Esse gerenciamento é de forma automática, a partir que você informou que a exportação vai ser zero, tá? Então, você não vai ter essa energia produzida. Então, basicamente, os microinversores vão extrair energia dos módulos à necessidade do que o seu consumo estiver. Então, se o seu consumo subir para 2.000 watts, a potência de produção vai aumentar para 2.000 watts, tá bom? Perfeito. Ele já sinalizou aqui que entendeu agora e já agradeceu. Obrigado, Lucas. Obrigado, Nelson. Qualquer coisa, a gente fica à disposição. Retornando aqui, né? Temos aqui os nossos contatos, tanto comerciais quanto de suporte técnico. Lembrando que a Icore trabalha em regime de caráter de plantão também, tanto comercial quanto de suporte.
Os plantões comerciais são realizados da segunda a sexta-feira, das 18 às 22 horas, e aos sábados, domingos e feriados em horário comercial, das 8 às 18. O plantão de suporte técnico, somente sábados, domingos e feriados, em horário comercial, das 8 às 18 também. Convido vocês, além de seguirem as redes sociais da P-System, seguirem as nossas redes sociais também. Nosso Instagram, nosso LinkedIn, nosso blog, né, que tem bastante conteúdo interessante, um pouco mais técnico, tá? Então, caso queiram aprofundar aí seus conhecimentos técnicos, tem o nosso blog lá com bastante conteúdo interessante. Tem o nosso Facebook e o nosso canal do YouTube, que tem bastante conteúdo gravado e também disponibilizado lá para vocês, nossas lives, enfim. Tem muito conteúdo bacana e, obviamente, totalmente gratuito para vocês acessarem. Lucas, eu queria agradecer a sua presença hoje, a sua disponibilidade, o Maicon também, que estava aqui no backstage, auxiliando a gente durante esse Core Experience, e convido você a se despedir aí do pessoal, obviamente, caso a gente não tenha mais nenhuma pergunta no chat. Bom, acho que tem uma pergunta aí, Michael. Seria interessante, conseguimos emendar na finalização? Bora lá, né? Mário, aliás, Mário não, né? Pergunta do Mário. Vocês sabem dizer como está a homologação para sistema Zero Export? As concessionárias estão homologando, entre aspas, fácil? Bom, depende da concessionária, tá? Algumas concessionárias exigem apenas as informações de como é feita a limitação, tempo de resposta da ICU, e em caso de falha, o que vai acontecer, tá? Precisa descrever, né? A aplicação da ICU seria um diagrama unifilar, né? Que ela vai fazer a limitação. Mas abre aspas, fácil é um pouquinho complicado por conta de variar bastante de concessionária para concessionária. Algumas exigem certificados, outras não exigem, apenas informações. Então, depende um pouquinho de concessionária para concessionária mesmo. Maravilha. E temos uma outra pergunta aqui do Glauco, né? Havia um curso presencial de imersão junto a vocês, não está ocorrendo mais? Sim, Glauco. Na verdade, a gente deu uma paradinha, mas vai estar retomando aí nos próximos dias, nas próximas semanas, e de um formato diferente, tá? Ele vai ser no formato itinerante. Então, é só ficar de olho aí na agenda que a gente vai soltar para soltar nos próximos dias, onde vai estar disponível as datas, os locais desses cursos, né? Só para contextualizar para quem não entendeu, nós temos um centro de treinamento, né, que é ministrado, esses treinamentos são ministrados pelo nosso engenheiro responsável, João Souza, e esse formato de centro de treinamento, ele mudou de um local fixo, que normalmente era feito no nosso centro de distribuição de Barueri, e virou um centro de treinamento itinerante. Tá? Então, ele vai passar por várias cidades aí espalhadas pelo Brasil, com algumas parcerias com institutos federais ou até mesmo os senais de determinadas regiões, e fiquem de olho aí nas agendas para entender aí se vai estar passando próximo ao município que vocês estão, ou até mesmo na cidade em que vocês estão, para que vocês consigam também participar. Beleza, Glauco? Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, sintam-se à vontade em nos procurar. Bom, retomando aqui, agora sim, né? Eu acho que a gente pode se despedir, eu acho que não tem mais perguntas. Lucas, muito obrigado novamente pela sua disponibilidade. Vou passar a palavra para que você consiga se despedir do pessoal. Bom, obrigado pelo convite, Gabriel. Obrigado, Michael, aí pelo suporte na produção, né? Cuidando aí do chat, trazendo as dúvidas do pessoal. Obrigado pelo pessoal que participou do chat, o pessoal que não participou também por ter dedicado o tempo nessa manhã. Aqui em Rio Preto está manhã chuvosa, quase atrasamos um pouquinho para chegar devido ao trânsito. Gostaria de deixar meu agradecimento a todos. É isso, pessoal. Muito obrigado também, né? Já eu agora me despedindo de vocês. Qualquer dúvida, seguimos à disposição. Pode nos procurar através do seu consultor comercial, enfim, qualquer contato que você tenha na Ecore, pode nos procurar por lá. E até a próxima, até o próximo Ecore Experience que vai rolar na quarta-feira que vem. Até mais. Tchau, tchau.